Paz do Senhor, galera. Mais uma vez um prazer muito grande estar compartilhando com vocês um trecho da Palavra de Deus. Agradeço a todos vocês que assistiram o nosso último vídeo e hoje nós vamos estar dando continuidade a ele. E também desde já queria pedir para que você possa compartilhá-lo aí nas redes sociais, no Facebook, curta também a nossa página Somos Livres, se inscreva em nosso canal Free Time, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Realmente contamos com o apoio de cada um de vocês para que a mensagem de Deus se propague. Não é o nosso nome, não é a nossa igreja, mas nós queremos que a palavra de Deus ela seja propagada e tenha atingido o coração de muitas pessoas. E hoje, como já disse, nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na semana passada, que foram os sofrimentos de Jesus. Semana passada nós falamos de um aspecto físico, os sofrimentos físicos que Jesus sofreu. E no começo do vídeo eu fiz uma pergunta: quais foram os maiores sofrimentos da sua vida? O que você mais sofreu na sua vida? E eu separei em partes físicas, como alguma doença, algum capote que você tomou, alguma surra que você levou. E também depois eu perguntei de sofrimentos nas áreas emocionais, por exemplo, a perda de algum familiar, a perda de um amigo, talvez uma rejeição na infância, um trauma que você teve na infância, sofrimentos ligados à área sentimental, à área emocional. E eu tenho certeza que os sofrimentos na área emocional foram muito mais dolorosos, eles deixaram muito mais marcas do que os sofrimentos físicos. Porque os sofrimentos físicos eles passam, você quebra um braço, você vai lá, engessa, e depois ele está de boa, você fez um raladinho aqui, passou uns 2 meses ele já está normal. Mas os sofrimentos emocionais eles ficam na alma, eles ficam impregnados e muitas pessoas carregam isso a vida inteira. E talvez você esteja assim, talvez anos e anos você tenha carregado um sofrimento na área emocional e isso fica te corroendo todos os dias. E com Jesus não foi diferente. Os sofrimentos emocionais de Jesus com certeza foram muito mais dolorosos do que os sofrimentos físicos. Vamos lá ver então quais foram esses sofrimentos de Jesus Cristo. O primeiro está em Lucas capítulo 22, versículo 44, que fala o seguinte: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui o texto fala que a agonia de Jesus era tanta, a dor que ele sofria era tanta, que ele chegou a suar gotas de sangue. Você pode falar, mas isso é loucura, como você vai suar sangue? Mas esse é um fenômeno que é comprovado pela ciência. É um fenômeno chamado hematidrose, que vai aparecer aqui na tela. Depois você pode pesquisar, vai lá no Google que você vai achar o que é hematidrose. É um fenômeno que quando você sente uma dor muito grande, quando você sente uma agonia muito grande na sua alma, misturado com uma dor física. Algumas... Nossa, vou ter que olhar o nome lá. Submetido a uma dor muito grande, alguns pequenos vasos capilares, eles se rompem. E então o seu sangue mistura com o suor. Mas isso é submetido a uma dor muito grande. É uma aflição muito grande que nós não podemos descrever. E se você nunca viu ninguém suar sangue, se você nunca passou por essa experiência, é porque você nunca teve a sensação que Jesus teve. Você nunca pôde sentir a dor que ele sentia, a agonia que ele sentia na área emocional, aquilo no seu interior, sabendo tudo aquilo que ia acontecer com ele, toda a dor que ele ia passar, aquilo era tão forte, aquela dor que ele sentia era tão grande, que ele suou gotas de sangue. Esse foi o primeiro sofrimento de Jesus. O segundo sofrimento de Jesus Cristo é que ele foi traído por um amigo, ele foi traído por um discípulo seu, Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus Cristo, ele caminhava com Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou muitas coisas para ele, deu comida para ele, cuidou dele. E Judas traiu ele por algumas moedas de prata. E sabe qual foi o sinal que Judas usou para trair Jesus? Para mostrar para aqueles soldados que iam prender Jesus que aquele homem era Jesus? Com um beijo. E em Lucas 22, 47 diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, Jesus, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhes disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Aqui Jesus mostra toda a sua indignação. Você vem me beijar para que essas pessoas venham me prender? Depois de tudo que eu fiz por você, depois
de eu ter cuidado de você, você vem e me beija, mas um beijo de traição, um beijo que, por causa desse beijo, pessoas vão me prender. Foi esse o segundo sofrimento de Jesus. Ele foi traído por um amigo, por um discípulo dele. O terceiro sofrimento emocional de Jesus Cristo foi quando então, depois de ser traído por Judas, todos os outros 11 que ficaram, todos os seus discípulos, também abandonaram ele. Mateus 26, 56, no finalzinho diz o seguinte: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqueles homens acompanharam a vida de Jesus. Eles viram todos os milagres que Jesus fez, eles ouviram Jesus falar que ele ia passar por aquilo, mas mesmo assim aqueles homens abandonaram Jesus. No momento que ele mais precisou de ajuda, aqueles homens viraram as costas para ele. E eles eram os amigos de Jesus, era com eles que ele contava. As pessoas que ele caminhou, as pessoas que ele ajudou, as pessoas que ele ensinou, as pessoas que ele sustentou durante 3 anos, agora viraram as costas para ele e abandonaram ele para ser crucificado e para ser morto. Ele foi abandonado pelos seus próprios amigos. O quarto sofrimento de Jesus Cristo na área emocional foi quando Pedro, também um dos 12 discípulos e um dos mais próximos de Jesus, Pedro era um dos discípulos que Jesus mais tinha intimidade. Jesus conversava muito com Pedro. E ele não só negou Jesus, mas como ele também praguejou contra Jesus. Mateus 26, 74 fala: então começou ele, Pedro, a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Pedro falou isso: você acha que eu conheço esse homem? Você acha? Você está me humilhando falando isso, que eu conheço alguém tão desprezível como ele? Eu não conheço ele, nem sei quem que ele é. Esse cara aí, ó, que ele está preso, ele está sendo, olha o jeito que ele está. Você acha que eu conheço ele? Pedro, ele falou mal de Jesus. Pedro, ele praguejou contra Jesus. Pedro negou Jesus Cristo. E o pior de tudo, o lugar onde Jesus estava preso ficava perto de onde Pedro estava, de onde Pedro negou, de onde Pedro xingou Jesus. Lá em Lucas 22, versículo 61, fala o seguinte: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus viu aquela cena. Jesus olhou para Pedro, talvez sei lá numa piscada: ó, você está me negando? É isso que você pensa de mim? Depois de tudo que eu fiz por você, agora você me xinga, agora você zomba de mim? Um próprio discípulo de Jesus, alguém íntimo de Jesus, praguejou contra ele. O quinto sofrimento de Jesus Cristo é que depois de ele ser traído por um discípulo, depois de ele ser abandonado por todos os discípulos, depois de ele ser xingado por um dos discípulos mais próximos, então ele é rejeitado por todo o povo, por toda a multidão. Mateus 27, 22 diz o seguinte: disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Olha só, fala que disseram-lhe todos. Eu imagino que não eram poucas pessoas ali, mas era uma grande multidão que estava ali, e todos eles gritavam: seja crucificado. Nós queremos que esse Jesus seja morto, nós queremos que ele morra. Eu imagino que no meio dessa multidão haviam pessoas que Jesus tinha curado, pessoas que Jesus tinha ajudado, pessoas que Jesus tinha dado comida ali, pessoas que Jesus tinha aconselhado e que agora estavam gritando: nós queremos que ele morra. Foi isso que aquela multidão fez contra Jesus. Você sabe, talvez você já passou por alguma situação em que você ajudou alguém e essa pessoa virou as costas para você. Agora imagine uma multidão gritando: seja crucificado, seja morto. Foi isso que Jesus passou. O sexto sofrimento de Jesus Cristo é que depois de ele ser rejeitado por toda aquela multidão, depois de ele ser condenado à morte pela multidão, pelas pessoas que ele mesmo ajudou, aquelas pessoas também zombavam dele, aquelas pessoas tiravam sarro dele. Mateus 27, 39 fala o seguinte: e os que passavam em frente onde Jesus estava blasfemavam dele, maneando a cabeça. Eles olhavam para Jesus e falavam: nossa, não acredito que você está aí. Você não é Deus? Você não é o bonzão? Por que você não sai daí agora? Você curou as pessoas, por que você não desce da cruz agora? As pessoas começaram a tirar sarro de Jesus, as pessoas começaram a zombar de Jesus. Eu imagino como Jesus se sentiu, porque Jesus é Deus, e ele podia, naquele momento, orar para Deus e que todo mundo fosse consumido ali. Ele podia sair daquela cruz, ele podia destruir, ele podia mostrar para aquelas pessoas que ele era Deus, mas ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu sofrer quieto.
Mas imagine você, às vezes nós, por sermos afrontados por alguém que, sei lá, nós achamos tão fortes, tão bons, que se somos afrontados por alguém, nós já queremos mostrar que nós somos os melhores, nós somos mais importantes. Mas Jesus Cristo não. Ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Criador do mundo, mesmo sendo o Criador daqueles homens, Ele era Deus, Ele foi quem deu a vida para aqueles homens. E aqueles homens passavam tirando sarro de Jesus, balançando a cabeça, tirando sarro dele, alguns cuspiam nele. Imagina a vergonha que é alguém chegar e dar cuspir na sua cara. Foi isso que Jesus passou ali, pendurado naquela cruz, sem fazer nada. O sétimo e último sofrimento de Jesus Cristo é o pior do que todos. Se você somar todos os sofrimentos físicos, todos os sofrimentos emocionais de Jesus Cristo, não chega a esse sofrimento. É o momento em que Jesus, depois de ser traído pelos discípulos, traído pela multidão, depois de ser zombado, depois de ser xingado por um amigo seu, é o momento em que o próprio Pai acaba abandonando Jesus Cristo. Por causa do meu e do seu pecado, o próprio Deus, por um momento, teve que virar as costas para o seu próprio Filho. Mateus 27, 46 diz o seguinte: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E eu imagino que esse foi o maior sofrimento de Jesus. A única pessoa que ele contava naquele momento, a única pessoa que confortava ele, toda aquela dor, toda aquela agonia, era o seu Pai. E no momento em que o meu e o seu pecado caiu sobre Jesus, o próprio Pai abandonou Jesus Cristo. Ele ficou sozinho naquela cruz, ele olhava para todos os lados, não vinha mais saída, não tinha mais o que ele fazer, porque todas as pessoas tinham abandonado ele. Você sabe o que é isso? O próprio Pai, o próprio Deus, que é infinito em amor, infinito em bondade, o próprio Deus teve que abandoná-lo por causa dos nossos pecados. E ali Jesus Cristo, no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua dor, então, ele entrega o seu Espírito e morre. Esse foi o sofrimento que Jesus Cristo passou por mim e por você. Esse foi o preço que ele pagou para nos dar o presente da salvação. Custou muito caro. E o preço que você paga em algo, em algum presente, representa o quanto aquilo é valoroso para você, o quanto aquilo é importante para você. Se Jesus Cristo pagou um preço tão grande por mim e por você, é porque nós somos importantes para Ele, é porque você é importante para Ele. Se Jesus Cristo morreu na cruz e passou todos esses sofrimentos, é porque você é valioso para Ele. Não rejeite esse presente, aceite a salvação que Jesus Cristo comprou com alto preço para você. Ele te oferece, basta você aceitar, basta você receber. Essa é a mensagem, esse é o Free Time de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, semana que vem estamos aí de novo. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de curtir lá a nossa página, de divulgar o nosso trabalho também para que mais pessoas venham ser abençoadas, impactadas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus que, como nós vimos lá no primeiro Free Time, ela é liberta. Então não deixe de divulgar os nossos vídeos para a honra e glória do nome do Senhor. Abraço, galera. Deus abençoe. Até semana que vem.